Então, bom dia, pessoal, ou boa tarde ou boa noite. Meu nome é Adriana e eu vim aqui sanar algumas dúvidas que apareceu durante o minicurso de extensão sobre como lidar com a ansiedade em tempos de isolamento social. A primeira questão que surgiu foi: quando a ansiedade se torna patológica? De fato, é uma pergunta muito importante, muito peculiar, que há necessidade, neste caso, de uma interferência, na verdade, de uma consulta com um médico psiquiatra. Também podemos ter sessões com o psicólogo para que possa estar detectando se a ansiedade que eu estou sentindo é patológica ou não. Então, como é que a gente pode diferenciar? A gente tem que lembrar que a ansiedade é uma função importante em nossas vidas, porque é a partir da ansiedade anormal, certo? Aquela ansiedade corriqueira, natural, que faz com que a gente ou fuja ou luta quando nos sentimos ameaçados. Ou então, simplesmente, se faz com que a gente tenha cuidado, tenha cautela em relação a situações que possam nos causar algum dano, nos torna mais prudentes. Então, o problema não é a ansiedade em si, mas quando ela apresenta em momentos em que não estamos diante de um perigo real, ou o medo e a reação em relação ao estressor são desproporcionais, trazendo desta maneira prejuízos sérios à vida de quem sofre. Vou dar um exemplo. Digamos que um determinado. É perfeitamente normal, antes de eu dar um exemplo, é perfeitamente normal, digamos, quando eu estou diante de uma situação nova, ou eu vou fazer uma prova, ou eu vou encontrar um crush, né? Bater aquela ansiedade, né? Bater aquele nervosismo, bater aquela perspectiva do amanhã. Que ansiedade nada mais que isso. É a perspectiva do que vai acontecer o amanhã. Só que não é saudável, não é muito normal quando essa ansiedade começa a aparecer por motivos desconhecidos, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela relata que acorda no meio da noite com palpitações, com sensação de medo, sem causa aparente. Ela simplesmente desperta no meio da noite, geralmente às 3 horas da manhã. Aí aqui no Nordeste a gente brinca que é a hora das almas, né? E com palpitação, com medo. Então, quando começa a ocorrer esses sinais de uma ansiedade que você não consegue perceber qual o motivo, qual a causa, nós temos que ter cuidado. Ou então, quando existe até um motivo, mas ela é exacerbada. Por exemplo, eu marquei de sair com umas amigas, digamos, né? Um exemplo hipotético. Ah, Adriana, eu, fulana de tal, marquei de sair com uns amigos, só que eu fiquei tão ansiosa, com palpitação, com dor na barriga, que me deu dor de barriga, me deu diarreia, chegando ao ponto de eu ter cancelado essa saída com minhas amigas ou meus amigos. Aí a ansiedade já está prejudicando o seu dia a dia. Gente, sempre que algo já estiver prejudicando o nosso dia a dia, a gente tem que ligar aquela luz vermelha. Então, neste momento, é uma linha tênue. A gente não consegue ter um divisor de águas para a ansiedade natural da ansiedade patológica. É uma linha tênue, mas também ela é gradativa. A segunda pergunta é: como as pessoas que já tinham ansiedade antes da pandemia podem melhorar no controle da ansiedade durante a mesma? O primeiro ponto que é essencial e crucial é detectar os gatilhos. No momento que a gente detecta os gatilhos, detecta aquilo que está causando, nos levando a ter uma ansiedade mais descontrolada, a gente começa a ter um domínio da situação. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa X, eu vou pegar um exemplo real de uma cliente. A cliente fala que sempre que vai assistir um noticiário, ela começa a ter palpitação. Então ela já começou a perceber o gatilho, noticiário, notícias ruins. O que é que pode ser feito? Controlar a vinda dessas informações. Teve uma outra cliente que relatou: o que me deixa mais ansiosa é quando meus filhos estão estudando
quando estão tendo atividade no computador, porque eu fico na perspectiva que a internet vai cair, que eles não estão entendendo a tarefa e que eu tenho que estar dando conta da casa, do trabalho e dos filhos que estão tendo aula remota, de forma remota. Então ela já tem um gatilho, que é o quê? Naquele horário que vai iniciar as aulas, ela já vai começar, ela já pode ter uma predisposição a apresentar os sinais de ansiedade. O que é que ela pode fazer? Tentar racionalizar. Gente, esse é o segredo de, de como lidarmos com nossos sentimentos. Quando nós começamos a racionalizar, a conversar com nossos sentimentos, isso ajuda muito. Converse com seus sentimentos, converse com a sua ansiedade, converse com o seu bichinho da ansiedade, que isso irá ajudar muito. Tipo, peraí, por que que eu estou me sentindo mais ansioso? Por que que eu estou nervoso ou com uma perspectiva de algo ruim que possa acontecer? Faça essa pergunta assim mesmo, na primeira pessoa. Por que eu, fulana de tal, estou me sentindo assim? Converse com seus sentimentos. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Existe uma. Eu dei uma pausa aqui porque eu tive que tossir aqui, mas eu não tô com Covid. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção é, na verdade, a nossa resposta neurobiológica. É a nossa resposta frente aos gatilhos, frente a essa informação externa, né? Então, a emoção ela vem primeiro. E o sentimento é como eu vou lidar com aquela emoção. Então, a emoção é transitória, agora o sentimento é duradouro. O budismo, a filosofia budista, gente, é maravilhosa. E no budismo traz que a dor é inevitável. Então, você sentir é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Não é fácil, viu? A gente falar, eu posso. Não, tem gente até que fala, ah, Adriana, não é tão opcional assim, não. É de fato, né? Não é fácil, não. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui estudando. Mas nós temos como tentar, pelo menos, ter o controle daquela situação. Então, durante a pandemia, é tentar montar de fato uma rotina e filtros. E perceber o que em você está deflagrando aquela ansiedade. O que é que me traz ansiedade? Faça essa pergunta. O que me traz ansiedade? Pode escrever, pode gravar, pode desenhar e tentar encontrar, gente, válvulas de escape, estratégias que funcionem para você, que possa estar te ajudando, que funcione para você, lembre. Então, tem gente que lida bem com ansiedade ou com seus sentimentos frente a determinadas emoções, correndo, por exemplo. Tem gente que corre, libera endorfina, serotonina, dopamina, né? Aquela bomba hormonal deliciosa e consegue respirar. Tem gente que é dançando, tem gente que é pintando, tem gente que é lavando os pratos. Eu queria uma pessoa dessa na minha casa, né? Que relaxava lavando os pratos. Tem gente que é, deixa eu ver, ouvindo uma música. Gente, a música é terapeuta. Tanto que existe a musicoterapia. Se você estiver se sentindo muito ansioso, coloque uma música calma, que ela vibra, ela tem uma frequência vibratória que interfere na gente, né? A música invade a gente. Um amigo meu, ele é surdo e ele fez um implante coclear. E ele comentou, né? Gente, o som vocês ouvem é dentro da cabeça. O som invade a gente, porque para quem é surdo, eles na verdade conseguem ter essa leitura, né, do som, ou olhando para a pessoa que está fazendo libras, ou olhando para a pessoa que está quando está lendo os lábios. Quando ele vira para o lado, não enxerga a pessoa que está fazendo libras ou lendo os lábios, já não existe mais o som visto. Então, e isso me chamou a atenção. Eu, gente, é incrível como o som invade a gente. Ele entra na gente. E a música ela é uma boa ferramenta. Só que isso quem vai descobrir é você, o que funciona com você. E a gente só descobre testando. A terceira pergunta é: quais as etapas do programa do Aquecer, que é o Acolhendo Quem Cuida, são ofertadas para os estudantes?
Tem algum critério para selecionar quem deve ter acesso ao programa? Para quem não conhece, o Aquece, ou Aquecer, que é o Acolhendo Quem Cuida, é um projeto desenvolvido por nossa amiga, companheira, professora doutora Luciana Lobato, reikiana, coisa mais linda do mundo. E ela conseguiu juntar vários terapeutas holísticos para poder estar trabalhando com os profissionais que estão na linha de frente. Nós agregamos também os alunos que estão na linha de frente também. Como assim? Estão em projeto de extensão, estão em projeto de pesquisa, estão na residência mútua, enfim. Então, nós estamos abarcando profissionais da saúde e outros profissionais, não só profissionais da saúde, me corrigindo, né? Profissionais que estão na linha de frente, isto é, o pessoal da limpeza, da vigilância, motoboy, profissionais da saúde, diarista, todo mundo. E que está precisando de um acolhimento através das terapias holísticas. E os estudantes têm acesso sim. Estamos dando prioridade àqueles que estão na linha de frente. Por quê? Porque são os que mais estão sendo bombardeados diretamente com medo, com a a dificuldade com relação à perspectiva da manhã, porque eles estão lá diante do coronavírus, né? Estão lá de frente para frente, né? O corona aqui e eles aqui e todo mundo junto forte para não deixar ele passar, né? E emendando para a quarta pergunta, no qual é feito que existe algum programa na UFES, como o Aquece, voltado para os discentes, para os alunos? Olha, eu só posso falar do campus de Lagarto. No campus de Lagarto, já que eu estou como diretora-geral do campus de Lagarto. Lá no campus, o que é que nós construímos? Nós temos um setor, que é a divisão de assistência estudantil. Como o nome já diz, ela presta uma assistência ao aluno, ao alunato, no qual tem na sua composição, além de vários profissionais, 2 psicólogas, e nós temos 2 pedagogas no setor vizinho que trabalham em conjunto. Então, como é que funciona lá em Lagarto? O aluno que está sentindo necessidade de um acolhimento profissional, nós temos um QR Code, né, um QR Code, falando em bem brasileiro, qual ele utiliza lá o celular e marca uma sessão com uma das psicólogas. Nós fazemos psicoterapia lá? Não, porque não é o objetivo e a gente não teria perna. Nós temos cerca de 2.000 alunos para 2 psicólogas só. É muita força na peruca, né? Não tem condições não. Então, o que a gente faz? As psicólogas fazem uma triagem inicial, detecta a necessidade daquele aluno e faz seus encaminhamentos. Como assim? Tem alunos que é claro que a dificuldade dele, o processo de aflição dele está relacionado, por exemplo, a uma dificuldade pedagógica. Ou ele não está sabendo se organizar para estudar, ou ele está com impacto na metodologia ativa do campus, então ele é encaminhado para as pedagogas. Também existem os grupos terapêuticos que eles também podem ser encaminhados. E aqueles alunos que precisam de um acompanhamento psicológico, nós temos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, no qual as nossas psicólogas conseguem encaminhar esses meninos para lá. Se o caso for de uma necessidade de um médico psiquiatra, este aluno também é encaminhado para o psiquiatra da rede. Recentemente, antes da pandemia, nós conseguimos uma parceria com a doutora Norma, muita gratidão, doutora Norma, que ela é psiquiatra da rede IBSE, ela atende aqui no campus, e ela disponibilizou para estar recebendo nossos alunos, pelo menos 5 alunos por semana. Nós estávamos já nesse processo de pactuação até que veio a pandemia, infelizmente. Nós temos também outras ações que não são ligadas às psicólogas. Então, o aluno ele pode estar fazendo o seu agendamento, sessão, ele é atendido pelas psicólogas e é encaminhado. Só que nós temos outras ações que é ligada ao campus, que tanto o aluno quanto a comunidade pode ter acesso, que é a sala de cuidados, primeiro. Sala de cuidados é uma sala que está presente na vivência e ela oferece de forma gratuita sessões de reiki, massoterapia, aurículo, né, acupuntura, e por enquanto esses 3. São esses 3. Nós temos também
nós chamamos de sala de cuidados, fica lá na vivência, os alunos têm bastante acesso. Nós temos também um ambulatório de aurículo, que é a doutora Luciana Lobato, no qual está coordenando, no qual os alunos oferecem sessões de aurículo para toda a comunidade acadêmica. E a doutora Lu, quando terminar a formação dela em florais, irá estar ofertando também sessões de florais de bar. Eu, quando terminar meu mandato aqui da direção, né, são 8 anos, vai fazer 9, não na direção, né, mas na gestão do campo, em algum setor, eu não quero mais, eu sempre falo que eu já dei minha contribuição, então, terminando esse mandato, eu quero ser uma professora normal, né? Normal, dentro da minha normalidade. E eu vou estar oferecendo as sessões de mesa radiônica para a comunidade acadêmica do campus. Temos também, queríamos iniciar, mas veio a pandemia com a doutora Norma, meditação, né? Seria uma vez por semana. Também teria uma vez por semana, que iria iniciar agora, se não fosse a pandemia, que são as sessões de oficina de artes plásticas, que aí é comigo. O projeto foi aprovado, já tenho todo o material, só aguardando a pandemia terminar. E temos também o projeto Yoga no Campus, que são 2 vezes por semana com a professora Gisele, da enfermagem, Milhomem. Eu tinha esquecido o sobrenome dela, lembrei agora. E ela oferece para toda a comunidade acadêmica sessões de yoga. E temos também a dança, como dança-terapia, com a professora Lavínia Teixeira, que é bailarina. Ela é filha de tia Dorinha, lá da Sergipana de Balé, de Aracaju. E que oferece também uma vez por semana, e estava aumentando para 2 vezes por semana, junto com a comunidade acadêmica. Então, o Campus de Lagarto, ele tem esse leque de possibilidades que o aluno pode estar tendo acesso, que vai desde a triagem psicológica, que agora com a parceria com a psiquiatria, sessões de yoga, de dança, de artes plásticas, de reiki, massoterapia, aurículo e meditação. Eu espero não ter esquecido ninguém. Se eu esqueci, a gente vai botar aqui embaixo nos comentários. E aí a quinta pergunta vem: como funciona a terapia holística? Eu gostei muito dessa pergunta. Então, a terapia holística é uma abordagem terapêutica que considera o ser humano como um todo, né? O ser trino. Então, a terapia holística, ela funciona, vai depender da ferramenta que o terapeuta utiliza. O reikiano utiliza a energia universal do reiki para estar ajudando o próprio corpo do cliente a promover sua autocura, porque todos nós temos uma capacidade de autocura. A cura prânica também trabalha a energia vital, então, através da imposição de mãos, você começa a trabalhar todos os corpos sutis, todo o campo energético do interagente, promovendo a sua regulação, teu equilíbrio. O magnetismo também, ele trabalha o ser como um todo, mas através dos fluidos magnéticos, promovendo um equilíbrio da energia. Eu trabalho com mesa radiônica, ela trabalha com a cura vibracional. Então, a gente sempre concentra vibrações da frequência e de frequências específicas, visto a necessidade do interagente, emanando para os corpos sutis do mesmo. E por aí vai. O leque é enorme. Mas eu vou tentar resumir como que funciona essas terapias frente a uma pessoa que esteja com algum processo de adoecimento. O terapeuta holístico, ele acredita que a doença, ela vem da alma. Então, na verdade, o problema, nosso processo de adoecimento começa lá no nosso corpo espiritual, que reflete nos nossos corpos sutis, que vai, como consequência, devido à gravidade e o tempo, refletir no nosso corpo físico. Então, quando uma doença já está aqui no corpo físico, ela já passou por várias etapas anteriores. É como uma história da torneira e da pia. O corpo físico, quando a pia transborda e começa a derramar água, e eu simplesmente dreno aquela água, ou tipo, eu uso um desentupidor, eu consigo drenar aquela água e melhorar aquele vazamento daquele problema da minha pia. Então, é como se ali fosse o corpo físico. Essa pia com essa água transbordando seria o corpo físico. Só que, se eu consigo drenar a água,
Digamos que eu tô com ansiedade, uma cliente relata, Adriana, eu estou com ansiedade, tomo algumas gotas de Rivotril, dá aquela segurada, melhora. Mas e a causa? Do que adianta estar fazendo um tratamento medicamentoso que é importante, ele ajuda. Tratar o corpo físico é essencial. Tem que lembrar disso, gente. Tratar o corpo físico é essencial, mas não adianta se eu não resolver o problema de regular minha torneira. Porque se a torneira está lá ligada, a água vai continuar caindo. Então, minha pia vai transbordar novamente. Então, a terapia holística, ela consegue enxergar o ser humano como um todo, não como pedaços biológicos, mas como um ser trino, um ser no qual seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos interferem na sua saúde. Então, a gente começa a trabalhar detectando o diagnóstico energético. Nós não fazemos diagnóstico nosológico, isso aí cabe ao médico. Nós realizamos o diagnóstico energético, percebemos como está o campo energético do paciente e a partir daí nós conseguimos perceber, e junto com a anamnese, com a conversa com o paciente, o que é que está causando essa desregulação. Eu acho que o mais importante da terapia holística é essa. Porque na terapia, por exemplo, no Reiki ou na mesa radiônica, que é o que eu trabalho mais, você consegue dar uma aquietação no paciente, você consegue limpar todo o seu campo energético. Eu tenho recebido muitos clientes com campo energético totalmente em desequilíbrio. Então, você limpa todo aquele campo energético, aumenta a vibração desse campo, mas você precisa descobrir o que está causando este desequilíbrio. O que está causando esse desequilíbrio? Que a partir daí, de você detectar a causa, você detecta a formação, por exemplo, das formas de pensamento, que é o que está danificando aquele campo. Digamos que um cliente chega para mim e diz: eu estou sentindo muita dor de estômago e eu percebo que os corpos sutis dele estão realmente em desequilíbrio, principalmente o chakra gástrico, nesse centro de força mais que fica na altura do estômago. Só que não adianta eu abrir o chakra, limpar o chakra, fazer todo aquele procedimento, se ele continua alimentando os pensamentos dele de raiva. Então, a terapia holística, ela consegue enxergar o ser humano como um todo. E a partir desse enxergar, é que você consegue ajudar no controle de algumas situações. Que vem para a pergunta número 6. Como a terapia holística pode auxiliar no controle da ansiedade? Vou falar da mesa radiônica. Então, como é que a mesa radiônica pode ajudar? A mesa, ela consegue promover uma limpeza energética, aumenta a vibração e ela consegue dar uma sensação de aquietação e de calma para o interagente. Gente, é incrível. Todo cliente que chega nas sessões, até aqueles mais descrentes, porque chegam os clientes mais descrentes, nas sessões, após a sessão, na mesma hora, porque a vibração é sentida na hora, ele relata: me deu uma paz, me deu uma calma, eu estou, acerenou-se. Eu não sei nem se é assim que fala, viu? Eu acho que é assim mesmo. E quando a gente consegue essa quietação no paciente, no cliente, ele vai conseguir ter mais calma e serenidade para estar percebendo teus sentimentos, para estar percebendo teus gatilhos. Então, a terapia holística, ela auxilia no controle da ansiedade por ajudar o cliente a ter a respirar. Pronto, ajuda o paciente a respirar. Teve um cliente que chegou para mim dizendo: Adriana, eu estava tendo falta de ar antes de dormir sempre. E ele tinha, gente, na sessão você via que ele ficava um pouco dispineico, de tanta ansiedade que ele tinha. Depois da sessão, acerenou-se um pouco, deu uma aquietação, que eu brinco, é uma aquietação na alma, e ele conseguiu dormir bem, que às vezes a pessoa só precisa dormir bem para começar a trabalhar o seu melhoramento íntimo. E nesse processo que ele deu aquela respirada, ele conseguiu enxergar melhor os gatilhos dele. E ele relatou: Adriana, depois que eu me aquietei, tive essa aquietação, eu consegui dormir, consegui respirar, com mais pausa, eu comecei a perceber o que estava deflagrando
principalmente a minha ansiedade. E isso pode estar, a gente pode estar trabalhando de diversas formas. Até de melhorar a clareza na mesa, a gente pode ajudar, tipo, a desanuivar os pensamentos, porque às vezes o cliente está tão cego, ele não consegue enxergar o que está bem na frente dele. Não porque ele não queira, não porque ele não esteja tentando, mas porque ele não está conseguindo ajustar os óculos dele, por exemplo. Ou não está conseguindo focar, ajustar o foco do olhar dele para dentro dele. A meditação ajuda muito isso. Quase todos os clientes que eu tenho atendido têm surgido a indicação de meditação. E a meditação, gente, não é só você estar parado, porque nem todo mundo consegue ficar parado. É também, essa é a clássica. Mas um exemplo, eu medito correndo. Eu sou corredora. Tento, né? Mas eu entro em alfa facinho correndo. Eu chego e fico leve. Termino de correr, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque é uma bomba hormonal. Então, às vezes, tem gente que não consegue meditar, mergulhar no seu íntimo parado, de forma tradicional, deitado. Pode fazer de forma dinâmica e funciona. Funciona muito bem. E a terapia holística, ela ajuda nesse controle da ansiedade, isso, porque ela nos ajuda a respirar. Ela nos ajuda a realinhar nossos chakras, a reequilibrar nosso campo energético para a gente conseguir respirar. E é brilhante, porque meus clientes todos têm relatado melhoras da ansiedade diante disso. Então, essas eram as perguntas. É sucesso, tamo junto e força na peruca, viu?